versículo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 15. Nós vamos ler. Se você não trouxe a sua Bíblia, se você está nos visitando, nós vamos projetar aqui para você acompanhar. Aquele que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra, leia, releia, acompanhe, veja outros textos também, né? Confira na palavra de Deus se de fato é assim. Mateus capítulo 7, então, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Meus irmãos, no final da década de 60 e durante a década de 70, a nossa Convenção Batista Brasileira começou a passar por algumas transformações. Essas transformações que aconteceram eram fruto de um movimento de renovação que havia dentro da Convenção Batista Brasileira. Momento de renovação carismática, que tinha o objetivo então de trazer um despertamento, de trazer um avivamento para a igreja. Isso aconteceu então na década de 70 de uma forma mais intensa e começo da década de 80. Resultado desse movimento de renovação foi então uma grande divisão na Convenção Batista Brasileira. Houve um cisma onde foi criada então a Convenção Batista Nacional, de origem então desse movimento de renovação dentro da Igreja Batista Brasileira. A Convenção Batista Nacional então adotou uma doutrina tipicamente tradicional pentecostal, e a Convenção Batista Brasileira permaneceu então com a sua postura tradicional. Quando eu me converti a Cristo no começo da década de 80, nós vivíamos, dentro da Convenção Batista Brasileira, uma bipolarização entre os rótulos pentecostais e tradicionais. Houve muita radicalização nesse período. Houve muitas mágoas, muitas tristezas, muitos ressentimentos. Igrejas se dividiram, pessoas que saíram de igrejas e fundaram outras comunidades. Aqui em Porto Alegre, isso se deu muito claramente no finalzinho da década de 70 e início da década de 80, com o surgimento também das comunidades em Porto Alegre. E essa radicalização de ambos os rótulos, pentecostais e tradicionais, dentro da Convenção Batista Brasileira, produziram alguns resultados. E além desses resultados, muitos desses radicais que atuavam dentro dessas igrejas e que defendiam ferozmente o seu posicionamento, não produziram na prática crentes verdadeiramente transformados. Não produziram. Nós percebíamos muito radicalismo, um excesso de ênfase na sua posição,
ou na defesa de uma posição, mas não se via vidas verdadeiramente transformadas como se esperava que o movimento de renovação pudesse trazer. Hoje nós estamos vivendo uma nova época. Essa radicalização entre pentecostais e tradicionais, ela praticamente não existe mais. Existe a Convenção Batista Nacional, existe a Convenção Batista Brasileira, e agora inclusive elas estão trabalhando juntas em projetos evangelísticos, de assistência social e assim por diante. O resultado disso hoje para nós é que a gente percebe que os rótulos que foram colocados ali naquele período, que geraram tantos ressentimentos, mágoas e tristeza no meio do povo evangélico, especialmente dos batistas, estou falando aqui especificamente dos batistas, né? O que a gente percebeu é que esses rótulos, eles na verdade não contribuíram para a transformação do indivíduo, não contribuíram para o crescimento da igreja como se esperava. Eu sei que, de repente, você vai dizer, não, mas se não houver um rótulo num frasco de veneno, eu posso beber veneno e morrer, né? Então, os defensores dos rótulos dizem isso, né? Se não houver um rótulo, eu posso beber um veneno e morrer, não saber que ali tem um veneno. É óbvio, mas nós estamos falando aqui de uma rotularização. Nós estamos falando de algo onde se coloca uma marca e se diz algo e se vive a partir daquilo ali. Isso não produziu vidas verdadeiramente transformadas. O que tem se percebido, meus irmãos, tanto dentro do contexto pentecostal quanto do contexto tradicional, é que a verdadeira transformação de um indivíduo, a verdadeira mudança que Deus opera na vida de uma pessoa, é resultado de uma espiritualidade autêntica, de uma autenticidade espiritual. Não a espiritualidade baseada em rótulos, mas uma espiritualidade verdadeira, autêntica, diante do nosso Deus. Essa autenticidade espiritual pode ser experimentada em qualquer um dos contextos, seja pentecostal ou tradicional. Basta querer, basta buscar. Eu tenho dito isso já, falo isso já há muitos anos, né? Nós como igreja não queremos ser pentecostais nem tradicionais, nós queremos ser espirituais. E essa é a nossa realidade. Mas essa espiritualidade, ela precisa ser autêntica, ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser real. E a verdadeira espiritualidade, a autêntica espiritualidade, conforme o que Jesus nos descreve aqui, gera frutos, traz resultados, e esse resultado geralmente significa a edificação da igreja, salvação de almas, uma geração que é alcançada para Cristo. Nós temos uma geração a ser alcançada para Cristo, é a nossa geração, não é a geração dos anos 70, nem dos anos 80, nem dos anos 90, é a geração, esta geração precisa ser alcançada com a mensagem do Evangelho, e nós somos parte dessa geração, e Deus quer nos usar para alcançarmos esta geração. Mas nós só vamos alcançar esta geração a qual nós estamos ministrando e servindo. Nós só vamos alcançar esta geração com a mensagem do Evangelho quando nós cultivarmos uma autêntica espiritualidade diante do nosso povo. Espiritualidade verdadeira, real. Relacionamento com Deus sério, para valer, que muda vidas. Não rótulos, não placas, não estigmas, mas espiritualidade verdadeira, que transforma vidas. O indivíduo que experimenta a autêntica espiritualidade, ele produz algumas evidências na sua vida. Ele produz algumas evidências que demonstram esse cultivo da autêntica espiritualidade. Primeira evidência que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. O apóstolo Paulo diz para a igreja em Filipos a respeito da prática
da oração. No versículo 6 ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O indivíduo que experimenta, que cultiva a autêntica espiritualidade, é o indivíduo que tem uma profunda estabilidade emocional. A verdadeira, a autêntica espiritualidade gera no crente, gera no cristão, uma profunda estabilidade emocional. A autenticidade espiritual, ela regula a nossa estabilidade emocional. Quando nós experimentamos espiritualidade verdadeira, essa espiritualidade regula e estabelece a nossa vida emocional. A confiança na soberania de Deus, a confiança de que Deus está no controle de todas as coisas, e a entrega voluntária de todas as nossas preocupações, todas as nossas angústias, todo o nosso sofrimento, toda a nossa aflição, a entrega de tudo isso a essa soberania de Deus, esse cuidado de Deus sobre a nossa vida, vai produzir em nós uma paz que não pode ser compreendida do ponto de vista humano, aqui diz Paulo. Nós vamos ter uma paz que excede o entendimento, ou seja, uma paz que não pode ser compreendida de uma perspectiva meramente humana. Essa espiritualidade autêntica na nossa vida vai gerar em nós essa paz, vai produzir em nós essa estabilidade emocional. A autêntica espiritualidade, ela age, segundo o que Paulo diz aqui aos Filipenses, ela age diretamente na nossa maneira de pensar e no nosso sentir. Ela age diretamente na nossa maneira de pensar, ou seja, na nossa mente. Nós temos a nossa mente afetada pela soberania de Deus. A nossa mente não fica mais girando constantemente em volta dos problemas, das suas dificuldades, porque ela largou, ela descansou, ela colocou na presença de Deus tudo aquilo que estava na sua mente, que estava no seu interior. Então a mente descansa. E o sentir, o apóstolo Paulo fala, a mente, pensar, sentir, a mente e o coração. Deus consegue, através da mudança que Ele opera na nossa mente, da estabilidade que Ele produz na nossa mente, Ele faz com que nós venhamos a ter uma estabilidade também nas nossas emoções. Emocionalmente, nos tornamos pessoas estáveis, porque temos um Deus que é soberano sobre a nossa vida e porque confiamos nesse Deus. Por isso que Paulo diz: não andem ansiosos de coisa alguma, mas coloquem tudo diante de Deus, coloquem tudo na presença de Deus, através da oração, da súplica, com ações de graça. Coloquem os seus pedidos para Deus. O que está te incomodando, meu irmão, o que está te perturbando, o que está trazendo angústia e ansiedade na tua vida, coloque na presença de Deus. Você já colocou isso para Deus? Sabe quais são as coisas que mais nos causam ansiedade, que mais nos perturbam emocionalmente, meus irmãos? São aquelas coisas que nós não podemos mudar. Porque se fura o pneu do seu carro, se fura o pneu do nosso carro, o que nós fazemos, meu irmão? Você desce do carro, você vai lá e troca o pneu, você resolve o problema, e a preocupação e a ansiedade foi embora. Mas o problema é lidarmos com aquelas coisas que nós não temos controle, que nós não podemos mudar. Coisas que fogem da nossa alçada, que o nosso poder e capacidade e condições e circunstâncias não permitem que a gente altere. Essas coisas é que nos perturbam, essas coisas é que nos trazem ansiedade.
Mas eu quero que você faça uma reflexão comigo lógica, meu irmão. Se você tem um problema que você não pode mudar, ficar pensando nele vai resolver o problema? Não resolve. Se nós temos uma circunstância que é inamovível, né? Você não consegue mexer naquele lugar, não adianta você ficar raciocinando, pensando, quebrando a cabeça. Entrega para Deus. Coloca diante de Deus o que está te perturbando. Coloque na presença do Senhor. Coloque diante de Deus, entregue. Diga para Deus: Senhor, eu entrego essa circunstância na tua mão. Corrie ten Boom foi uma mulher que escreveu um livro, se não me engano, o livro, o nome é Refúgio Secreto, acho que é esse o nome. Quem já deu? Refúgio Secreto, esse nome. Corrie ten Boom foi uma mulher que ela durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi presa pelos nazistas, ela viveu no campo de concentração e ela conseguiu sobreviver ao campo de concentração. E ela disse que o que ela experimentou ali foi algo terrível. Ela conta isso, ela fala a respeito disso. Ela teve os seus familiares foram mortos ali pelos nazistas e ela viu milhares de pessoas serem mortas no campo de concentração onde ela esteve. Quando a guerra acabou, ela foi liberta e ela descobriu então que para que ela pudesse continuar vivendo, mesmo depois de ter conseguido a liberdade, para que ela pudesse continuar vivendo, ela precisava perdoar aquelas pessoas que machucaram ela e que feriram os judeus daquela forma e que mataram tanta gente de uma forma tão dura, tão radical. E essa mulher então, ela colocou isso diante de Deus e ela perdoou os seus ofensores. E ela começou a pregar e a ensinar isso, que ela precisava perdoar aquelas pessoas. Ela pregou isso na Alemanha, na França, na Holanda. Ela viajava por esses países pregando a mensagem do perdão. Um dia ela estava numa igreja na Europa, estava pregando essa mensagem, a mensagem do perdão. E quando terminou o culto, uma pessoa se aproximou dela e disse para ela: Ten Boom, você lembra de mim? Quando ela olhou para ele estendeu a mão para ela e disse: você já me perdoou? Naquele momento, ela conta que naquele momento, ela acabara de pregar a respeito da necessidade do perdão. Naquele momento, ela estava diante de um dos soldados que mantinham o guarda onde ela estava presa. E ela reconheceu aquele homem. E quando ela vê aquele homem, quando ela enxerga aquele homem, Jesus, um dos seus algozes, quando ela reconhece aquele homem, ela sente um estado de petrificação, ela fica e ela pede para Deus, ela faz uma oração instantânea e relâmpago naquele momento: Deus, eu não posso, me perdoa, meu Deus, me ajuda, Deus. Naquele momento ela foi revestida do perdão de Deus, da graça de Deus, e ela sentiu uma unção da parte do Senhor na vida dela, que possibilitou para ela estender a mão para aquele homem e apertar a mão dele. E ela diz que quando ela aperta a mão dele, ela está então libertando aquele homem, mas está libertando ela também. Existem certas coisas na nossa vida que nós somos incapazes de fazer. Nós não temos condições humanas, emocionais, nós não temos. É nessa hora que nós precisamos nos colocar diante de Deus e pedir para que Deus nos capacite, nos revista e nos dê estabilidade emocional, a capacidade de gerar o fruto para a vida eterna. O fruto para a vida eterna. Quem vive essa estabilidade emocional é porque experimenta uma autenticidade espiritual. Você tem vivenciado isso? Você tem experimentado isso?
Você tem experimentado uma espiritualidade autêntica no seu relacionamento com Deus, onde você coloca diante dele todas as suas fraquezas, todas as suas incapacidades, todos os seus medos, tudo você coloca diante de Deus e descansa no Senhor. Muitas vezes os crentes estão angustiados, perturbados, ansiosos, aflitos, e tem um Deus que diz: vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. Precisamos levar aquilo que nos perturba, que nos tira do centro da estabilidade emocional. Precisamos levar isso para Deus. Deus é o melhor médico, é o médico dos médicos, é o psicólogo dos psicólogos, é o psiquiatra dos psiquiatras. Deus, Jesus Cristo, Ele nos dá essa estabilidade emocional. Ele nos capacita a passar por todas as provações, todas as lutas, todas as crises, todas as dificuldades. Ele nos dá essa estabilidade. Uma outra evidência que a gente pode ver na vida de alguém que cultiva uma autêntica espiritualidade é uma visível capacidade de relacionamento. Uma visível capacidade relacional. Olha o que o apóstolo João diz em 1 João, capítulo 2, no versículo 9. O apóstolo João é conhecido como o apóstolo do amor, né? Ele fala muito na sua primeira epístola a respeito do amor, mas ele já foi também chamado de filho do trovão. Ele queria pedir a Deus que Deus mandasse fogo e queimasse todos aqueles samaritanos que não estavam recebendo eles e Jesus. Mas esse homem que foi transformado, que experimentou uma espiritualidade autêntica, ele então modificado, mudado, frutificando para a honra e glória do nome do nosso Deus, diz então ele na sua primeira epístola, no capítulo 2, a partir do versículo 9, o seguinte: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Ele está nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. O indivíduo que experimenta uma autêntica espiritualidade, ele tem uma capacidade vinda da parte de Deus de se relacionar com as pessoas. A capacidade de se relacionar com as pessoas de modo saudável. Essa autenticidade espiritual, ela produz isso na vida do indivíduo. Capacidade de se relacionar no âmbito social. Ele se relaciona com as pessoas de um modo geral, ele sabe como se relacionar com as pessoas, ele tem educação, tem bom senso, tem discernimento, sabe a hora própria de falar, ele sabe se colocar, sabe se posicionar, porque o Espírito Santo o dirige. Uma capacidade de se relacionar no âmbito social, no âmbito profissional também, ele sabe respeitar uma autoridade que está instituída sobre ele, um gerente, um supervisor, alguém que está no comando, ele sabe também colocar aquelas dificuldades de relacionamento que encontra no âmbito profissional, ele consegue colocar isso na presença de Deus também, e consegue então perdoar, amar e se relacionar com pessoas que talvez ninguém conseguiria. Ele também consegue essa capacidade de se relacionar no âmbito espiritual da igreja. Ele tem bons relacionamentos dentro da igreja, ele consegue se envolver com pessoas, ele pode não se envolver com todas as pessoas, mas com quem ele se envolve, ele consegue desenvolver um bom relacionamento. No âmbito pessoal também, das amizades, tem amigos, pessoas, companheiros, parceiros com as quais ele pode contar. E você tem, meu irmão, esses parceiros, essas pessoas. A pessoa que vive uma espiritualidade autêntica, ela tem essa visível capacidade de se relacionar. E ela consegue desenvolver relacionamentos a nível pessoal. E principalmente, meus irmãos, no âmbito familiar. O indivíduo que vive uma espiritualidade autêntica, ele consegue ter uma capacidade de se relacionar dentro do âmbito familiar. O lugar mais
familiar, porque lá todas as pessoas que estão lá nos conhecem. Nós convivemos com elas 24 horas, nós vivemos com elas, dormimos, comemos, nos alimentamos, entramos, saímos, andamos de carro, convivemos com essas pessoas. As pessoas sabem que nós somos de verdade. E lá é o laboratório da espiritualidade autêntica. É lá que nós mostramos se nós somos espirituais de verdade mesmo. É dentro desse contexto que nós vamos evidenciar essa autenticidade espiritual. Porque nós vamos ter capacidade de nos relacionar. Você tem conseguido se relacionar dentro do ambiente familiar? Ou você tem enfrentado crises, dificuldades, brigas, desentendimento com um, com o outro, com o outro, com o outro? Pensa bem. O ambiente familiar é um ambiente propício para uma espiritualidade verdadeira. Não adianta você entrar no reteté no domingo e depois em casa briga, confusão, perturbação. Não adianta nada disso. Não adianta. Isso não é espiritualidade. Isso é desopilação. Isso é jogar para fora questões emocionais. A verdadeira espiritualidade, ela se reflete no contexto relacional. Estamos cheios de pessoas espirituais dentro das igrejas, tradicionais e pentecostais, com famílias destroçadas. Não dá. Não tem como. Quando Paulo disse do carcereiro: será salvo tu e a tua casa? Paulo estava dizendo que através de ti tua casa será salva. Essa é a ideia do texto. A salvação que vem por ti alcançará os teus. É claro que nós não vamos conseguir nos relacionar bem com todas as pessoas. Tem pessoas que são difíceis mesmo, né? A gente não vai conseguir se relacionar bem com todas as pessoas. Até porque vai haver um contexto de luz e trevas, por exemplo. O indivíduo que vive num ambiente familiar ou profissional, onde há trevas, vai haver conflitos. E esse conflito será um conflito espiritual também, porque ele está vivenciando uma espiritualidade que não é compartilhada com o outro. E aí não há comunhão da luz com as trevas. Só que por outro lado, João diz que aquele que odeia o seu irmão está nas trevas, está perdido, não sabe para onde vai. Então de que lado nós estamos? Da luz ou das trevas? E quando nós nos posicionamos ao lado da luz, quando nós nos posicionamos ao lado de Jesus e vivenciamos uma espiritualidade autêntica, nós podemos até ser perseguidos, como diz Paulo. Podemos até ser perseguidos. Então nós não vamos conseguir nos relacionar bem com todas as pessoas. Mas também não nos relacionaremos mal com todas as pessoas. Não vamos nos relacionar mal com todo mundo. Tem gente que onde está arma confusão, não se dá bem com ninguém, briga com todo mundo e diz que é crente. A confusão vem do diabo. Nosso Deus não é um Deus de confusão. Nosso Deus não é um Deus de perturbação. Capacidade de se relacionar envolve você abrir mão, você perdoar, você ceder, conceder. E muitas vezes queremos fazer valer a nossa posição, queremos fazer valer a nossa ideia, queremos fazer valer o nosso pensamento. Isso não é espiritual. Isso não é espiritualidade. Não é. O fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23, fala de 9 virtudes: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
todas essas virtudes trabalham a área do relacionamento. Todas elas mexem com a área dos relacionamentos. Nós que somos crentes em Jesus e que temos uma espiritualidade autêntica, nós vamos ter o fruto do Espírito Santo: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O apóstolo João, que foi chamado de filho do trovão, ele diz o seguinte, em 1 João, capítulo 4, versículo 20: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O amor nos capacita a nos relacionarmos bem com as pessoas, nos capacita a uma relação em todos os níveis, seja ele profissional, social, espiritual, pessoal, familiar. Nos capacita a amar as pessoas e não odiá-las. E uma última evidência de alguém que cultiva uma autêntica espiritualidade está ali em Mateus capítulo 5, versículo 19. Mateus capítulo 5 traz o Sermão do Monte, onde Jesus pregou e ensinou, ou tem o resumo dos ensinos a respeito do reino de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 19: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Ou seja, se você desobedece o mandamento e ainda, mesmo que seja um mandamento pequeno, e ensina os outros a fazer isso, você será menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. E o versículo 20 diz: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Meu irmão, é difícil entender isso. A nossa justiça tem que exceder a dos fariseus e mestres da lei, senão nós não vamos de modo algum entrar no reino dos céus. A nossa justiça tem que estar acima da média. Isso é impressionante, porque esses fariseus, eles eram tinhosos. Eles tinham cada regra, cada coisa, e eles seguiam à risca essas regras. Eles eram medonhos mesmo. Eles não comiam antes de lavar as mãos. O bom fariseu, no dia de sábado, não cuspia no chão, porque senão podia levantar poeira e isso serviria, pareceria trabalho. Era impressionante. Eles tinham a caminhada de um dia de sábado, que era até onde num dia de sábado o indivíduo pode caminhar, cerca de 1 quilômetro mais ou menos. Se o cara caminhasse mais do que aquela medida, ele estaria violando o sábado. Eles eram rigorosos. Eles tinham uma moral ferrenha, mas a ética deles era deturpada. O indivíduo que experimenta uma autenticidade espiritual, ele tem uma irrefutável ética pessoal. Ética pessoal é uma coisa que falta muito hoje. Moralidade nós temos aos montes por aí, mas ética é o que nos falta. É interessante, meus irmãos, que a palavra ética, ela vem do grego ethos, que significa modo de ser, caráter. Ética está relacionado ao caráter. É interessante, eu estava lendo
respeito disso. E a ética é um ramo da filosofia. A ética é um ramo da filosofia que trabalha, que estuda a questão da moral. É interessante a gente fazer essa reflexão aqui, né? A ética ela é a capacidade de refletir sobre o que é moral ou imoral. A moral está relacionada com aquilo que é aceito pela sociedade, é coletivo. A ética é a minha interpretação pessoal do que a moral diz. Então a moral está relacionada ao certo ou errado, ao bem ou ao mal. Algumas coisas, por exemplo, podem ser certas hoje, mas amanhã pode ser errado. Algo que é errado hoje, amanhã pode ser certo. A moral depende do espaço e do tempo. A ética, não. A ética é uma avaliação do que a moral diz, do que os costumes e as leis dizem. A moral é a soma total dos costumes, normas e regras de uma sociedade. E a ética é o olhar crítico em cima dessas regras, desses conceitos e a interpretação disso, de acordo com essa moral. Então, no contexto cristão, a moral, a nossa moral, ela deve ter como base os princípios da palavra de Deus. Os princípios da palavra de Deus, de onde nós tiramos os nossos valores. A minha ética avalia a moral de acordo com os meus valores. E os meus valores vêm da palavra de Deus. Então a ética cristã, ela está centrada na vontade de Deus. Ela não está centrada no bem e no mal, no certo e no errado. Ela está centrada na vontade de Deus, naquilo que Deus quer para mim e dos princípios que Ele revela a nós na Sua palavra. Muitas pessoas são extremamente moralistas, mas não têm ética nenhuma. Dizem uma historinha de Maomé, não sei se isso é verdade, né? Eu vou contar porque isso difama um pouquinho Maomé, mas eu acho que não tem ninguém aqui do Islã, né? Ninguém vai me jogar uma pedra por causa disso. Mas dizem uma vez que Maomé estava sentado, né, perto de uma árvore, e veio um rapaz correndo, dizendo: Maomé, me ajuda, Maomé, me ajuda, Maomé. Tem uns caras que estão vindo aí, eles querem me pegar, eles querem me matar, Maomé. O que eu faço, Maomé? Maomé disse para ele: segue correndo por esse caminho aqui. E deixa comigo. E ele foi. Se mandou para aquele caminho. Maomé, que estava sentado perto daquela árvore, levantou-se dali e sentou perto de uma pedra, né, um negócio ali, sentou perto da estrada. E aquele homem sumiu. Aí veio os algozes dele. Chegaram e perguntaram para Maomé: você viu um rapaz assim, assim, assim que passou por aqui? Ele disse: desde o momento que estou sentado aqui, não vi ninguém passar. Então, ele foi extremamente moralista, mas não teve ética nenhuma. A gente, se falar isso no contexto islâmico, tudo está morto, né? Mas é isso aí. Maomé, essa história, ele foi moralista. Ele tinha uma regra. Ou seja, ele disse, quando o homem saiu, ele se levantou e se foi em outro lugar. Ele disse: desde que eu estou sentado aqui, não passou ninguém. E é verdade. Ele trocou de lugar. Quando sentou ali, não tinha passado ninguém. E os caras se foram seguir o outro caminho. Perderam aquele indivíduo que eles queriam matar. Então, às vezes acontece isso. Nós nos apegamos às regras, à moral, né? Nós somos moralistas no nosso comportamento, mas não somos éticos. E justificamos muitas vezes a nossa falta de ética através da nossa moral. Mas o indivíduo que vive uma espiritualidade autêntica é um indivíduo que ele tem uma ética irrefutável. A pessoa olha e diz: não, esse cara, ele olha as regras, as normas, e ele se conduz convenientemente, de acordo com o quê? De acordo com a vontade de Deus, revelada na palavra. Como está a tua ética, meu irmão? Como está a tua ética? Esses dias, crianças sempre com os papais e mamães aí, tá bom? Esses dias nós fomos uma festinha. Festinha de
incrédula é terrível. Pá, eu fico. Tem que cumprir o protocolo, né? Então vai lá, comparece, família, sabe como é que é, né? A gente tem que ir. Festinha de incrédulo é terrível. Nós fomos na festinha. Um dos nossos filhos entrou no banheiro com uma carteirinha pequenininha, uma bolsinha com dinheiro dentro. Entrou no banheiro e saiu do banheiro. E esqueceu a bolsinha lá, com o dinheiro. Acho que era 40 pila. Mas quando voltou ao banheiro para buscar, quem foi lá aliviar o leite saiu com 40 contas no bolso. Pergunta daqui, pergunta de lá. Pôs os 40 pila, carteira e tudo. Estamos todos numa festa, nos alegrando, comemorando o aniversário. Moral: o que é achado não é roubado. Isso é ético? É imoral? Não. Se você está andando na rua, você acha 5 pila no chão, o que você faz? Levanta e diz: gente, que é esse dinheiro? Vai aparecer 10 donos por dinheiro. Então, achar algo não é imoral. Imoral é você esconder que achou. Né? É você esconder que achou. Camuflar para se dar bem pelos seus próprios interesses. Se preocupando somente consigo próprio, consigo mesmo. Isso não é ético. Muitos crentes têm uma ética deturpada, corrompida, moralista, mas não coerente com os princípios da palavra de Deus, que fala de amor ao próximo, consideração às pessoas necessitadas, preocupação com o outro, não somente consigo mesmo. Como está a tua ética? As pessoas com as quais você convive olham para você e veem em você uma pessoa de confiança? Eu tenho uns 20 livros que eu já emprestei, não sei onde é que está. Coisa terrível emprestar livro. Vai e não volta. Espeto na igreja, o cara leva, é cabo de alumínio. Vou levar para casa, da igreja é nosso. Não é verdade? E aí vai. Aí tu tinha 30 espetos lá, tem 500. Onde é que estão os outros? Na casa dos irmãos, servindo ao Senhor. E por aí vai. Prato, panela, talher. Riscar o nome no banco. Meu Deus! Ainda bota o nome do outro, né? Para ferrar. Colar chiclete embaixo do banco. Quanta coisa aqui! Sabe por que o cara cola chiclete embaixo do banco? Sabe por quê, meus irmãos? Por que não cola em cima? Por que o indivíduo não cola o chiclete aqui? Por quê? Porque os outros não veem. Então eu colo o chiclete embaixo do banco, que ninguém vai ver. Fico com a minha moral irrefutável, mas a tua ética está safada e sem vergonha. Pega dinheiro emprestado, não devolve. Usa as coisas dos outros, não pede. Usa as coisas dos outros, se estraga e não consegue. Onde está a ética do povo de Deus? Onde foi parar a ética do povo de Deus?
pessoal com o Senhor. Esse negócio de achar que não é roubar, tem coisas aqui na igreja às vezes que desaparecem. Tem coisas que desaparecem. Ah, deixei meu celular, deixei minha carteira. Se aparecer, por favor. A carteira se desviou de Jesus, nunca mais voltou para a igreja. Onde está a nossa ética? A ética dos relacionamentos. A fofoca é uma falta de ética. A maledicência é uma falta de ética. Onde está a nossa ética? Precisamos nos converter hoje, meus irmãos. Convido você à conversão essa noite. Convido você à conversão ao relacionamento pessoal direto com o Senhor. Uma espiritualidade verdadeira. Uma espiritualidade autêntica. A autenticidade espiritual na vida dos crentes gera uma espiritualidade saudável na vida da igreja. Quando os crentes individualmente experimentam essa autenticidade espiritual, se cria na igreja um ambiente espiritual saudável, onde o Espírito flui, onde as coisas de Deus acontecem, onde a presença de Deus é manifestada, onde a unção do Senhor é transbordante. As coisas fluem, elas andam de acordo com o querer do Senhor. Não é nada forçado, ninguém dá manivela em nada. É o Senhor quem faz. É a obra de Deus que anda. E o resultado disso é uma geração alcançada com a mensagem do Evangelho. Porque essa espiritualidade saudável na vida da igreja resulta numa evangelização natural por parte dos crentes. Como acontecia na igreja em Jerusalém. Dia a dia o Senhor acrescentava os fiéis sendo salvos. Era um processo natural. Era algo natural que acontecia porque fluía de uma espiritualidade verdadeira, de uma espiritualidade real. Nós precisamos alcançar nossa geração com a mensagem do Evangelho. Nós temos muita gente morrendo nesta cidade, nesse estado, nesse país, morrendo todos os dias e indo para o inferno. Precisamos de alguém que reflita a imagem de Deus, a glória do Deus invisível. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite a alcançar essa nossa geração, cultivando essa autêntica espiritualidade diante do nosso Deus. Vamos ficar em pé, meus irmãos.